Agora a gente vai retomar um dos conteúdos que a gente havia começado a estudar da disciplina de História, que é a vida dos seres na pré-história. Então vamos lá. Inicialmente, a gente estuda a história justamente para que nós possamos saber, entender como as coisas aconteceram e para que a gente possa compreender a trajetória e a mudança que essas coisas, que esses acontecimentos passaram durante todo esse período e entender o porquê delas acontecerem da forma que são hoje. Então, a pré-história é o período que antecede a trajetória dos seres humanos na história. Então, é algo antes do surgimento, propriamente dito, da evolução do ser humano na história. Então, na pré-história é um período onde a gente consegue acompanhar, conforme nessa imagem, a evolução dos seres vivos, dos seres hominídeos, né, dos primeiros hominídeos, que é a evolução do ser humano, né, e a partir disso a gente consegue também acompanhar o desenvolvimento de ferramentas que esses primeiros hominídeos utilizavam no seu dia a dia. Então, retomando, a pré-história é o período onde a gente consegue acompanhar o desenvolvimento e a evolução dos primeiros hominídeos, assim como também nós conseguimos perceber a fabricação, as ferramentas que eles começaram a fazer com o passar do tempo para utilizar na sua vida, no seu dia a dia. E aí, baseado nisso, a gente pode resumir que a pré-história é o período desde o surgimento dos primeiros hominídeos e ela conclui a partir do surgimento da escrita, da invenção da escrita. É o seu marco final. Esse período da pré-história, ele pode ser dividido em duas etapas, dois períodos, que são o período paleolítico, inicialmente o período paleolítico, e posteriormente o período neolítico. Com isso, o período paleolítico é o período inicial. Então, é o período onde as pessoas ainda não tinham uma moradia fixa, né? Então, eles viviam saindo de um lugar para o outro e eles eram chamados de nômades justamente porque eles não tinham uma moradia fixa. Então, eles se abrigavam em cavernas, era o que eles usavam, e nas paredes dessas cavernas eles faziam representações dos acontecimentos da sua vida diária. Então, eles usavam pinturas que são chamadas de pinturas rupestres, que são essas pinturas que representam o dia a dia desses povos no período em que eles viviam. Então, essas pessoas que viviam e se abrigavam em cavernas porque não tinham uma moradia fixa, tanto homens como mulheres, eles eram chamados de nômades. Então, nômades são aquelas pessoas que não têm uma moradia fixa. Se a gente puder fazer uma relação, há quem diga ainda que nômades são muito próximos de ciganos, né? Então, eles, no período paleolítico, eles se abrigavam em cavernas, eles usavam as pinturas rupestres para representar aquilo que eles viviam no seu dia a dia e eles praticavam algumas atividades, como, por exemplo, a pesca e a caça. Mas para que eles pudessem praticar essas atividades de pesca e de caça, eles precisavam de ferramentas, eles precisavam produzir as suas próprias ferramentas. Então eles usavam o material que eles tinham. Então eles tinham madeira e tinham ossos. Muitas vezes poderiam usar até também chifres de animais, né, para construir essas ferramentas. E aí, a partir dessas ferramentas utilizadas por eles, eles praticavam a caça e praticavam a pesca. Então, esse período paleolítico, ele também ficou chamado de Idade da Pedra Lascada, justamente por isso, porque nesse período, os seres que viviam, as pessoas, elas usavam a pedra para fazer as ferramentas, os instrumentos de trabalho, vamos dizer assim, para que elas pudessem caçar e pescar no seu dia a dia.
Então, esse é o período paleolítico. Em algumas imagens, a gente pode ver a atividade da caça, né? Os seres caçando os animais para a sua alimentação, para a sua sobrevivência. E algo muito importante que surgiu no período paleolítico também foi o momento em que os seres conseguiram se apropriar do fogo. Então, eles conseguiram, usando pedra e madeira, se apropriar do fogo. Então, eles usavam o fogo para que eles pudessem se esquentar, para que eles pudessem, muitas vezes, até fazer o seu alimento. Então, eles se apropriaram do fogo. Foi algo muito importante que eles conseguiram fazer nesse período também, além da produção das suas próprias ferramentas. Com o passar do tempo, nós chegamos então no período neolítico, que é o período posterior ao período paleolítico. No período neolítico, os seres, eles já tinham essa apropriação do fogo, eles já dominavam o fogo, já produziam próprios alimentos, porém eles não tinham uma moradia fixa, ou seja, eles frequentemente saíam de um lugar para outro procurando aonde sobreviver, aonde eles podiam se manter bem. Isso no período paleolítico. No período neolítico, não. Eles começaram a perceber que eles tinham a necessidade de fixar-se em um lugar só, ou seja, de morar em um mesmo lugar. Por quê? Porque eles começaram a praticar a atividade da agricultura, né, e da criação de animais. Então, para que eles pudessem plantar e criar animais, eles não podiam estar saindo sempre de um lugar para outro, eles precisavam se fixar em um mesmo lugar. Então, quando eles começaram a fixar-se em um mesmo lugar, eles deixaram de ser nômades, como eram aqui no período paleolítico, e passaram a ser sedentários, ou seja, eles agora tinham uma moradia fixa. Eles agora estavam no lugar onde eles não precisavam ficar saindo toda hora, porque ali onde eles estavam morando, eles tinham plantação e tinham animais que eles criavam, que iam contribuir também para a sua sobrevivência. Então, aqui mostra um exemplo de um lugar onde eles se organizam com animais, trabalhando, plantando e tudo. E aí, claro que eles não poderiam escolher para morar um lugar qualquer. Eles precisavam escolher um lugar que fosse bom, que tivesse condições de que eles pudessem plantar e criar esses animais. Então, como mostra aqui nessa imagem, eles começaram e eles se organizaram num lugar chamado Mesopotâmia. E claro, a Mesopotâmia é um território que fica entre dois rios, o rio Tigre e Eufrates. Por que que eles procuraram morar próximo a rios? Porque eles precisavam de terras férteis. Então, à medida que eles tinham terras próximas à localização de um rio, eles iam ter terras férteis, onde eles pudessem praticar essa agricultura e aonde eles pudessem ter água também para que os animais pudessem beber. Então, essa localização próxima a rios contribuiu para que eles pudessem praticar as atividades de agricultura e de criação de animais também. Essa localização aqui ainda próximo aos rios, ela contribuiu, né? Foi uma localização que recebeu o nome de crescente fértil, ou seja, era uma localização de terras férteis que iam contribuir para o desenvolvimento desses povos. Então, resumindo bem rapidamente, período paleolítico, os seres eram nômades, ou seja, não tinham lugar próprio para morar, viviam da caça e da pesca, utilizavam pedras e madeiras para produzirem as suas ferramentas de trabalho. Eles usavam as pinturas rupestres para representar nas paredes das cavernas o seu dia a dia e se apropriaram do fogo para se agasalhar, esquentar, né? Se apropriaram do fogo como utilizando pedras.
No período paleolítico, eles já deixaram de ser nômades, ou seja, eles agora tinham um lugar onde eles podiam morar e eles começaram, além da caça e da pesca, a praticar as atividades de plantação, ou seja, agricultura, e a criação de animais. Partindo disso, eles precisavam escolher, como foi mostrado na imagem aqui, eles precisavam de um lugar que fosse bom, que eles pudessem, que eles tivessem condições de plantar e de criar esses animais. Então, eles escolheram uma localização próxima a dois rios, os rios Tigre e Eufrates. E aí, essa localização era uma localização onde permitia que tivesse um crescente fértil, ou seja, um lugar que possibilitasse, sim, e que fosse ideal para que eles plantassem e criassem os seus animais e que, a partir daí, sim, conseguissem sobreviver das atividades que eles praticavam. Com isso, agora, diante dessa explicação, desses dois períodos, e diante do que nós estudamos já em sala de aula, até por meio das imagens que serão enviadas também das páginas do livro que nós usamos na nossa escola, vocês irão responder uma pequena atividade relacionada a esses dois períodos. Então, boa sorte rumo à atividade.